Uma mulher que dormia na calçada foi expulsa da rua da mansão como se fosse lixo, humilhada, desprezada, tratada como se não fosse nada. Mas quando a vida daquela família desmoronou, ela foi a única que soube como ajudar. E o que aconteceu depois vai mexer com você de um jeito que não dá pra esquecer. Imagina, assim na madrugada fria, uma rua de mansões, tudo perfeito, tudo no lugar. E ali na calçada uma mulher enrolada num cobertor velho, tentando apenas sobreviver à noite. Ela não pede nada, não incomoda ninguém. Só quer um lugar seguro para descansar. Mas para a dona daquela mansão, aquela presença é insuportável. Uma afronta, um problema que precisa ser removido. E todos os dias a mesma cena se repete. A expulsão, o desprezo, a humilhação silenciosa de quem é tratado como se não tivesse valor. Mas tem algo que ninguém sabe, algo que ninguém imagina. Essa mulher carrega um passado que ninguém consegue ver só olhando para ela. E quando a emergência bate na porta, quando o pânico toma conta daquela casa luxuosa e ninguém sabe o que fazer, é justamente ela, a mulher invisível, quem vai se tornar a única esperança. Porque dignidade não mora em endereço. Respeito não se mede por aparência. E às vezes, a pessoa que você mais despreza é exatamente quem vai te salvar. Essa história vai virar sua forma de enxergar o mundo de cabeça para baixo. Fica até o final porque cada segundo aqui importa. E me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. Agora me responde uma coisa, você realmente enxerga as pessoas ao seu redor? Ou só olha sem ver? Era madrugada quando a câmera se aproxima devagar daquela rua. O tipo de rua onde cada casa parece ter seu próprio segurança. Onde os carros brilham mesmo parados na garagem. Onde o silêncio custa caro. A iluminação dos postes é amarela, quase dourada. Como se até a luz precisasse combinar com o valor dos imóveis. Tudo ali respira ordem, limpeza, controle, tudo, exceto por uma única presença que destoa como uma mancha numa fotografia perfeita. Ela tá ali, encolhida, enrolada num cobertor gasto que já foi azul, mas agora carrega todas as cores da sujeira acumulada pelo tempo e pela rua. O corpo dela forma uma curva pequena, quase tentando desaparecer, como se soubesse que não pertence àquele cenário. A calçada onde ela dorme fica exatamente em frente a uma mansão imponente, daquelas com portão de ferro trabalhado, jardim impecável e câmeras apontadas para todos os lados. É impossível não sentir o contraste. De um lado, o luxo protegido por muros altos. Do outro, a fragilidade exposta ao frio da madrugada. Ninguém acordou ainda. Mas dá para sentir que isso vai acontecer. Você sabe como é. Aquele tipo de tensão que vem antes da tempestade, quando o céu fica pesado, mas a chuva ainda não caiu. A mulher não está pedindo esmola, não estendeu a mão para ninguém, não gritou por ajuda. Ela só está tentando passar despercebida, ocupando o menor espaço possível, como se isso pudesse torná-la invisível. Mas gente invisível incomoda muito mais do que a gente imagina. Porque quando você vê alguém dormindo na rua, não é só sobre aquela pessoa, é sobre tudo que você finge não enxergar todos os dias. É sobre o medo de que a vida possa virar, de que a proteção que você construiu ao redor de si mesma não seja tão sólida quanto parece. E então acontece. O portão range. A luz da varanda acende de repente, quase agressiva. Uma mulher sai da mansão. Elegante, cabelo preso, roupas caras mesmo sendo de manhã cedo. Ela vem com pressa, mas não é pressa de quem vai ajudar. É pressa de quem vai resolver um problema. O olhar dela não carrega pena. Carrega incômodo, irritação, como se aquela presença na calçada fosse uma afronta pessoal. Um insulto à ordem que ela trabalhou tanto para manter. A voz que sai dela é firme, seca, cortante como vidro. Não precisa gritar. O desprezo está no tom, na escolha das palavras, no jeito como ela mal olha nos olhos da mulher que ainda está acordando assustada. É nesse momento que você percebe. Essa não é a primeira vez. Essa cena já aconteceu antes. E vai acontecer de novo. Porque para quem tem tudo, quem não tem nada, é apenas um problema a ser removido. A madame não grita. Ela não precisa. Existe uma crueldade muito maior no desprezo calmo, naquele tipo de frieza que vem embrulhada em educação falsa. Ela se planta ali na frente da mulher, braços cruzados, e deixa o silêncio pesar por alguns segundos antes de falar. Quando as palavras finalmente saem, elas vêm devagar, medidas, escolhidas com cuidado para machucar sem deixar marca visível. Você não pode ficar aqui. Quantas vezes eu vou precisar repetir isso? A voz é baixa, mas firme. O tipo de firmeza que não aceita réplica. Essa é uma rua residencial. As pessoas pagam caro para viver com segurança e tranquilidade. Você entende o que eu estou dizendo? Você está incomodando. Está assustando minha mãe. Está afastando os vizinhos. Eu não quero ter que chamar a polícia de novo, mas se for preciso eu chamo. A mulher que dormia na calçada levanta devagar, como se cada movimento doesse. Ela não responde. Não tenta se defender. Não pede desculpas. Só abaixa a cabeça e começa a recolher suas coisas com uma dignidade silenciosa que dói mais do que qualquer grito. O cobertor é dobrado com cuidado,
mesmo estando rasgado. A sacola plástica onde ela guarda tudo que possui é segurada com delicadeza, como se fosse valioso e talvez saia. Porque quando você não tem nada, até o pouco se torna tudo. Tem algo na postura dela que incomoda. Não é revolta, não é raiva, como se ela já tivesse passado por isso tantas vezes que nem vale mais a pena reagir. E isso quebra alguma coisa dentro de quem está assistindo. Porque a gente espera que a injustiça provoque fogo, luta, resistência. Mas às vezes a injustiça só provoca cansaço. E o cansaço é muito mais difícil de assistir. A madame observa tudo com os braços ainda cruzados, esperando que a mulher termine de juntar seus pertences e vá embora logo. Não há compaixão naquele olhar. Apenas pressa. Pressa de voltar para dentro, para o conforto, para a vida onde pessoas como aquela não existem, onde a pobreza é um conceito distante, algo que acontece em outros lugares com outras pessoas, nunca tão perto assim. Mas antes de sair, a mulher faz algo inesperado. Ela para, vira-se e olha para a mansão. Não é um olhar de raiva, não é desafio. É outra coisa, quase como reconhecimento. Como se ela estivesse memorizando cada detalhe daquela casa, daquele portão, daquela varanda iluminada. Como se soubesse que aquele lugar, de alguma forma, ainda ia precisar dela. E esse olhar dura apenas 3 segundos, mas fica na memória de quem vê, porque tem peso, tem história. Tem algo que ainda não foi dito. Ela vira as costas e começa a caminhar pela calçada arrastando a sacola, sumindo devagar na escuridão entre um poste e outro. A madame suspira, aliviada, e volta para dentro da mansão. A porta se fecha com um clique suave. A ordem está restaurada, pelo menos por enquanto. Os dias passam e ela continua voltando. Não por teimosia, não para provocar, mas porque aquela rua, por algum motivo, se tornou o único lugar onde ela consegue dormir com alguma sensação de segurança. A iluminação é boa, tem movimento até tarde. E de manhã cedo, antes do sol nascer completamente, ela já está de pé, recolhendo suas coisas, tentando não incomodar ninguém. Mas sempre tem alguém que incomoda. Sempre tem um olhar atravessado, um comentário maldoso, uma ameaça disfarçada de preocupação. E então você começa a perceber, tem algo nela que não se encaixa. Não é só a forma como ela se move, com cuidado, quase elegante, apesar da roupa surrada. Não é só o jeito como ela organiza suas coisas, cada objeto no seu lugar dentro da sacola, como quem foi ensinado a valorizar a ordem. É mais do que isso, é a postura, é o vocabulário. É o jeito como ela responde quando alguém fala com ela. Certa tarde, o entregador para na frente da mansão, confuso com o endereço. Ele olha para o lado, vê a mulher sentada na calçada e pergunta se ela sabe onde fica o número tal. Ela não hesita, não gagueja. Olha para o papel que ele segura, aponta com precisão e diz com clareza: é 3 casas para frente, do lado esquerdo. A casa branca com portão verde. A voz dela é firme, educada, sem sotaque de rua, sem vícios de linguagem. O entregador agradece, meio surpreso, e vai embora. Mas aquele momento fica, porque não combina. Uma mulher que dorme na calçada não deveria falar assim, não deveria ter essa presença. E ela observa tudo, não de forma invasiva, não de forma ameaçadora, mas com atenção. Ela percebe quando a luz da cozinha fica acesa até tarde, percebe quando o carro sai mais cedo que o normal, percebe quando a madame está tensa, apressada, nervosa, e principalmente, ela percebe quando a porta da frente se abre devagar e uma senhora de cabelos brancos aparece na varanda, confusa, olhando ao redor como quem não sabe bem onde está. É nesses momentos que algo muda no rosto da mulher da calçada. O cansaço dá lugar a uma atenção diferente, quase profissional, como se uma parte dela que estava adormecida acordasse de repente. Ela não se aproxima, não invade o espaço da casa, mas observa com cuidado. E quando a senhora idosa olha na direção dela, há um reconhecimento silencioso, um me assino livre, um sorriso pequeno, quase infantil. A madame logo aparece, pega a mãe pelo braço com impaciência disfarçada de cuidado e a leva de volta para dentro. Mas antes da porta fechar, a mulher da calçada sussurra algo baixinho, como se estivesse falando sozinha. Ela tá piorando. E o jeito como ela diz isso não é de quem fofoca, é de quem reconhece, de quem já viu aquilo antes, de quem sabe exatamente o que está acontecendo dentro daquela casa, mesmo estando do lado de fora. Com o tempo, aquelas aparições da senhora idosa na varanda se tornam mais frequentes. Às vezes ela sai de manhã cedo, ainda de camisola, descalça, olhando ao redor como se procurasse algo que não consegue lembrar. Outras vezes é no fim da tarde, quando o sol está descendo e a rua fica tingida daquela luz alaranjada que deixa tudo meio irreal. E sempre, ela acaba parando perto do portão, olhando para fora, olhando para a mulher que está sentada ali na calçada. No começo, a mulher da rua apenas acena, um gesto leve, respeitoso, sem invadir. Mas a senhora idosa sorri de volta. E então, numa dessas tardes, ela fala:
Você mora aqui? A voz é suave, meio perdida, mas carinhosa. A mulher da calçada hesita por um segundo, mas responde com calma. Não, dona, só estou de passagem. E a senhora aceita a resposta como se fizesse todo o sentido do mundo, entendo. Também não sei direito onde eu moro, mas acho que é aqui. E assim nasce algo inesperado. Uma amizade improvisada, construída em fragmentos de conversa, em silêncios compartilhados, em sorrisos trocados entre o portão de ferro e a calçada fria. A mulher da rua nunca corrige a senhora quando ela confunde os nomes. Quando repete a mesma história 3 vezes seguidas, quando pergunta se hoje é terça ou sábado. Ela apenas escuta, com paciência, com atenção genuína, como quem sabe que a presença vale mais do que as palavras certas. E a senhora idosa parece florescer nesses momentos. Ela conta histórias da juventude, de quando era professora, de quando dançava nas festas da cidade, de quando conheceu o marido que já não está mais vivo. A mulher da calçada ouve tudo, faz perguntas suaves. E como era o vestido que a senhora usou no casamento? O senhor era carinhoso? A senhora sente falta de dar aula? E cada pergunta traz um brilho nos olhos da senhora, como se alguém finalmente estivesse interessado de verdade. Sem pressa, sem julgamento. Dentro da mansão, a madame observa essas interações pela janela. Não com gratidão, não com alívio, mas com incômodo. Como se aquilo fosse uma invasão disfarçada de gentileza. Como se a mulher da rua estivesse se aproveitando da fragilidade da mãe para conseguir algo. Ela nunca se aproxima, nunca agradece. Apenas observa com desconfiança, reforçando ainda mais as grades entre os dois mundos. Mas para a mãe, aquela mulher não é uma estranha. Ela é a moça que escuta. A moça que lembra, a moça que trata ela como gente, não como problema. E, aos poucos, aquele vínculo se torna a parte mais esperada do dia da senhora. Cadê minha amiga? Ela pergunta. Quando acorda, ela já chegou? E a filha responde com impaciência. Mãe, ela não é sua amiga. Ela é uma moradora de rua. Mas para quem vive esquecendo quem é, às vezes a única coisa que resta é quem te faz lembrar. Numa tarde abafada, a senhora idosa sai novamente para a varanda. Mas dessa vez é diferente. Ela está pálida. A respiração vem descompassada, meio presa, como se o ar não chegasse direito nos pulmões. Ela segura no corrimão da escada com força, os dedos brancos de tanta pressão, e fica ali parada, confusa, olhando para o nada. A mulher da calçada percebe na hora. Ela levanta devagar, ainda mantendo distância, mas com o corpo todo em alerta. Aquele olhar profissional volta, aquele instinto que ela não consegue desligar. Mesmo depois de tanto tempo longe de tudo, ela observa a respiração da senhora. Conta mentalmente. Nota o suor na testa, a palidez nos lábios, o jeito como ela aperta o peito com a mão esquerda. E então, sem pensar muito, ela fala alto o suficiente para ser ouvida. Dona, a senhora está se sentindo bem? Parece que está com falta de ar. A voz dela é firme, mas gentil. Não é intrusiva. É cuidado legítimo. A senhora olha para ela meio perdida e tenta sorrir. Tô meio tonta. A mulher da rua dá um passo à frente, ainda respeitando o limite do portão, mas agora visivelmente preocupada. A senhora tomou o remédio hoje? Sabe me dizer se sente dor no peito ou no braço? As perguntas saem rápidas, precisas, como se ela estivesse seguindo um protocolo invisível. Mas antes que a senhora possa responder, a porta da frente se abre com força. A madame aparece, o rosto fechado, os olhos disparando raiva na direção da mulher da calçada. O que você tá fazendo? Sai daqui! Não falei que não quero você perto da minha mãe? A voz é cortante, cheia de acusação, como se a presença daquela mulher fosse a causa do problema, não a solução. A mulher da rua tenta se explicar, as mãos levantadas num gesto de paz. Eu só queria avisar que ela não está bem. Acho que... mas é interrompida antes de terminar. Você acha o quê? Vó que médica, você é enfermeira? Você é alguma coisa além de uma invasora que não sabe o lugar dela? O desprezo escorre em cada sílaba. A madame desce os degraus, coloca o braço ao redor da mãe com firmeza quase possessiva e a guia de volta para dentro. Mãe, vamos. Você não precisa falar com essa gente. A mulher da calçada fica parada ali, as palavras presas na garganta. Ela sabe o que viu, sabe o que aquilo significa. Mas não adianta. Ninguém vai ouvir. Ninguém nunca ouve. A porta se fecha com um baque seco, como um ponto final em qualquer tentativa de diálogo. E ela volta para o seu lugar na calçada, o coração pesado, a cabeça cheia de alertas que ninguém quer escutar. Dentro da mansão, a madame dá o remédio errado, coloca a mãe para descansar e ignora os sinais, porque aceitar a ajuda de quem ela humilhou seria admitir que estava errada, e orgulho dói menos que humildade. Alguns dias se passam e a rotina volta. Aquela rotina fria, mecânica, onde tudo parece estar no lugar, mas nada está realmente bem. A madame acorda cedo, prepara o café
Organiza os remédios da mãe, em fileiras perfeitas sobre a bancada da cozinha. A tudo manra, branco ao meio-dia, amarelo à noite. Ela segue a prescrição ao pé da letra. Ou pelo menos acha que segue. Mas a verdade é que ela nem sempre presta atenção. Às vezes troca um pelo outro. Às vezes esquece um horário. Porque cuidar de alguém que esquece quem você é, todos os dias cansa. Cansa de um jeito que ninguém que não passou por isso consegue entender. A casa é enorme, mas parece pequena. Os corredores ecoam. Os cômodos bem decorados parecem vazios demais. Aquele tipo de vazio que móveis caros não conseguem preencher. A madame caminha pela sala, ajusta um quadro que já estava reto, alisa uma almofada que já estava no lugar. Tudo precisa estar perfeito. Sempre perfeito. Como se a ordem das coisas pudesse compensar o caos que ela sente por dentro. A mãe está no quarto, deitada, olhando para o teto. Não dorme, só olha. Às vezes murmura alguma coisa. Às vezes chama por nomes que a filha não reconhece. E a madame responde com impaciência disfarçada de cuidado. Mãe, eu já disse, fulano não mora mais aqui. Mas a mãe não entende. Ou entende e esquece no minuto seguinte. E o ciclo recomeça. Naquela tarde, a madame está sozinha. O marido viajou a trabalho. A empregada teve que sair mais cedo. O segurança está de folga. E do repente, aquela mansão imponente, protegida por câmeras e alarmes, se revela pelo que realmente é. Um lugar isolado. Um lugar onde ninguém ouve se você gritar. Um lugar onde o luxo não significa segurança. Significa apenas distância. Ela senta no sofá da sala. Olha pela janela e vê a rua vazia. Silenciosa. A mulher da calçada não está lá. Ela deve ter ido embora de vez, pensa Madame. E por um segundo, só por um segundo, ela sente algo estranho. Não é alívio. É quase como falta. Mas ela afasta esse pensamento imediatamente, ridículo. Como se ela pudesse sentir falta de alguém que só trouxe incômodo. Dentro do quarto, a mãe se mexe inquieta. A respiração está estranha de novo, mais rápida, mais rasa. Mas a madame não percebe. Ela está ocupada respondendo e-mails no celular, resolvendo problemas que parecem urgentes, mas que no fundo não são nada comparados ao que está prestes a acontecer. O ar dentro da casa fica pesado, denso, como se algo invisível estivesse se aproximando, e você sente, mesmo sem saber o que, você sente que algo está errado. O grito vem do quarto agudo desesperado. Um som que corta o silêncio da casa como uma lâmina. A madame deixa o celular cair no sofá e corre pelo corredor. O coração disparado, as pernas tremendo antes mesmo de entender o que está acontecendo. Quando ela abre a porta do quarto, a cena congela o sangue nas veias. A mãe está sentada na cama, o corpo inclinado para a frente e as mãos apertando o peito com força. Os olhos arregalados de pânico. Ela tenta falar, mas as palavras não saem. Só um som rouco, sufocado, como se o ar estivesse preso em algum lugar entre a garganta e os pulmões. Mãe, o que está acontecendo? A voz da madame sai fina, aguda, cheia de um medo que ela nunca sentiu antes. Ela corre até a mãe, segura os ombros dela, mas não sabe o que fazer. Não sabe se deve deitar. Ela sei de Vicenter se deve chamar alguém. O pânico toma conta de tudo. Ela pega o celular, disca o número do marido. Não atende. Disca o segurança. Cai na caixa postal, disca a emergência, mas a ligação demora. E cada segundo parece uma eternidade. A mãe tá ficando mais pálida. Os lábios começam a perder a cor. A respiração fica ainda mais rasa, quase imperceptível. E a madame sente o desespero subir pela garganta como uma onda que vai afogar ela também. Não, por favor, não. Ela repete como um mantra, como se as palavras pudessem segurar a vida da mãe ali e impedir que ela escape por entre os dedos. Ela sai correndo pro corredor, grita pela janela: socorro! Alguém me ajuda, por favor. Mas a rua tá vazia, completamente vazia. Os vizinhos estão trancados em suas próprias mansões. Ninguém ouve, ninguém vê. E de repente, todo aquele luxo, toda aquela segurança, toda aquela proteção se revela como uma prisão. Porque quando você mais precisa, quando a vida tá por um fio, de que adianta ter alarmes, câmeras e portões se não tem gente, se não tem quem chegue a tempo? Ela volta pro quarto, tremendo, tentando lembrar o que fazer. Massagem cardíaca, respiração boca a boca. Ela viu isso em filmes, em séries, mas agora na hora real, tudo se embaralha. As mãos dela tremem tanto que mal conseguem tocar a mãe. Então, ela ouve um som vindo da sala. Passos. Alguém entrou. Ela congela. Entre o medo de quem pode ser e a esperança desesperada de que seja ajuda, ela grita de novo. Aqui em cima, por favor. E então aparece na porta do quarto a última pessoa que ela esperava ver. A mulher da calçada está parada na porta do quarto. O cobertor ainda pendurado no ombro. A sacola largada no corredor. Ela ouviu o grito da rua. E não hesitou. Não pensou em permissão. Não pensou em consequências. Só entrou porque quando alguém grita por socorro, você não pergunta se pode ajudar. A madame olha para ela com os olhos cheios de lágrimas, entre o choque e o desespero.
Eu não sei o que fazer. Ela não está respirando direito. A voz sai quebrada, vulnerável, completamente diferente daquela firmeza fria de antes. E a mulher da rua não perde tempo. Ela entra no quarto com passos rápidos, mas controlados. Não corre, não se desespera. Cada movimento é preciso, cada gesto é medido. Ela se aproxima da senhora na cama e, em segundos, avalia tudo. Olha a cor dos lábios. Toca o pulso, observa a respiração, inclina a cabeça levemente para ouvir o som do peito. E intua falar. A voz que sai dela agora não é mais a voz cansada da mulher que dormia na calçada. É a voz de alguém que já fez isso 1000 vezes, firme, segura. Profissional, ela está tendo uma crise respiratória, provavelmente associada à pressão alta. Onde estão os remédios dela? A madame aponta para a cômoda, ainda em choque, em copas do Seymour. A mulher vai até lá, abre as gavetas, analisa os frascos com rapidez impressionante. Pega um específico, esse aqui, ela tomou hoje, a madame balbucia. Eu acho que sim, não lembro. A mulher não julga, não reclama. Só age. Ela senta a senhora com cuidado, ajusta a posição do corpo, eleva levemente a cabeceira da cama, fala com a paciente em tom calmo, quase maternal. Dona, olha para mim. Isso, agora respira devagar, bem devagar. Eu vou contar 1, 2, 3, solta o ar. Isso. De novo. A voz dela tem um poder hipnótico. A senhora obedece. A respiração começa a regular. Devagar. Mas começa. A mulher pega o celular da madame que estava caído no chão e disca a emergência com precisão. Fala direto, sem pânico, passando todas as informações necessárias. Sintomas, medicações, endereço, tempo estimado de chegada. Desliga e continua monitorando. Conta os batimentos. Observa a cor voltando aos poucos nos lábios da senhora. E só então, só quando tem certeza de que a crise está passando, ela respira fundo. A madame está encostada na parede, as pernas bambas, o rosto molhado de lágrimas. E pela primeira vez desde que tudo começou, ela olha para aquela mulher de verdade. Não como um incômodo, não como uma invasora, mas como o que ela realmente é. A única pessoa que soube o que fazer quando ninguém mais sabia. A ambulância chega 15 minutos depois. Os paramédicos entram, avaliam a situação e um deles olha para a mulher da calçada com reconhecimento imediato. Você fez tudo certo. Posicionamento perfeito, medicação adequada. Você trabalha na área? Ela desvia o olhar, quase envergonhada. Trabalhava. E nessa única palavra, trabalhava, tem um peso enorme. Um passado inteiro que ninguém ali imaginava. Enquanto os paramédicos preparam a senhora para transporte, a madame finalmente encontra coragem para perguntar. A voz sai baixa, quase um sussurro. Como você sabia o que fazer? A mulher hesita. Não porque não quer responder, mas porque falar sobre quem você foi quando perdeu tudo dói de um jeito diferente. Mas ela responde. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém está realmente ouvindo. Eu fui socorrista, 10 anos na linha de frente. Resgate de emergência, acidentes de trânsito, paradas cardiac, crises respiratórias. Eu era boa no que fazia, muito boa. A voz dela carrega orgulho, mas também tristeza. Salvei muita gente. Cheguei em lugares onde ninguém mais queria ir. Fiz plantões de 20 horas seguidas. Perdi conta de quantas vidas passaram pelas minhas mãos. A madame escuta em silêncio, os olhos fixos naquela mulher que ela julgou tantas vezes sem saber nada. Nada mesmo. E a história continua. Mas a vida vira, sabe? Meu marido me deixou, levou tudo, a casa, as economias. Eu entrei numa depressão funda. Parei de trabalhar. Perdi o emprego, perdi contato com a família porque a vergonha era grande demais. E quando você perde tudo, quando a dignidade escorrega pelos dedos, a rua vira a única opção que sobra. Ela faz uma pausa, olha para a janela, para a rua lá fora onde dormiu tantas noites, mas tem uma coisa que ninguém consegue tirar de você, o que você aprendeu, o que você é por dentro. Eu posso ter perdido a casa, o emprego, o respeito, mas eu não perdi o que sei fazer. Não perdi quem eu sou. E nesse momento, a madame entende que dignidade não mora em endereço, que valor não está em conta bancária, que a pessoa que ela humilhou, que ela tratou como lixo, é alguém que dedicou a vida inteira a salvar vidas, inclusive a da mãe dela. Os paramédicos terminam de preparar a maca. A senhora já está estável, consciente, até sorri de leve quando vê a mulher da calçada. Eu sabia que você viria. E aquele sorriso tão simples, tão puro, quebra o que ainda restava de resistência dentro da madame. A ambulância parte com a sirene cortando o silêncio da rua. A madame fica parada na porta da mansão, os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse tentando segurar algo que está prestes a desmoronar por dentro. A mulher da calçada recolhe sua sacola, ajusta o cobertor sobre os ombros e se prepara para ir embora. Mas antes de dar o primeiro passo, a madame fala,
A voz sai baixa, trêmula, carregada de algo que ela nunca imaginou sentir por aquela pessoa. Espera, é só isso, uma palavra. Mas vem acompanhada de um olhar completamente diferente. Não tem mais desprezo, não tem mais superioridade. Tem apenas reconhecimento. E talvez, pela primeira vez, respeito. Amor repara, mas não se vira completamente, como se ainda esperasse mais uma humilhação, mais uma ordem para ir embora. A madame desce os degraus devagar, cada passo pesado como se carregasse o peso de todas as vezes que julgou errado, de todas as palavras duras que jogou sem pensar. Ela chega perto, mas mantém distância. Não é invasiva, é respeitosa. Eu não sei o que dizer. Desculpa parece pouco, muito pouco. A voz fala, os olhos enchem de lágrimas que ela não consegue segurar. Você salvou minha mãe, e eu te tratei como você não fosse nada. A mulher da calçada finalmente se vira, e no rosto dela não tem raiva, não tem vingança, tem apenas cansaço, aquele cansaço de quem já foi julgado tantas vezes que nem se incomoda mais. Mas também tem algo mais, uma dignidade que ninguém conseguiu tirar dela. Eu não fiz por você, porque era o certo. E essa frase, tão simples, tão direta, carrega uma lição que não precisa de discurso. A madame assente, engolindo o choro. Eu sei, e isso torna tudo ainda pior. Ela respira fundo, limpa o rosto com as costas da mão e então faz algo que surpreende até ela mesma. Ela estende a mão, não para dar esmola, não para oferecer pena, mas como um gesto de igualdade, de reconhecimento. De humanidade, a mulher olha para a mão estendida por alguns segundos, e então aperta, firme, como quem sempre soube o próprio valor, mesmo quando ninguém mais via. Nenhuma das duas diz mais nada. Não por si, porque tem coisas que o silêncio ensina melhor do que qualquer palavra. Tem lições que só entram quando a dor abre espaço. E tem dignidade que nem a rua consegue tirar de quem realmente tem. A mulher se afasta devagar, caminhando pela calçada iluminada, carregando consigo tudo que é: a história, a experiência, a coragem, o valor. Ela não dorme mais na frente daquela mansão. Mas não porque foi expulsa, porque escolheu ir. Porque agora, de alguma forma, ela sabe que não é mais invisível. Pelo menos não para os olhos de quem aprendeu a enxergar de verdade. Dentro da casa, a madame fecha a porta devagar. E ao redor a mansão continua a mesma. Os móveis, as luzes, o luxo, mas ela aprendeu que respeito não se compra. Que dignidade não mora em endereço. Que valor não está em aparência. E que às vezes a pessoa que você mais despreza é exatamente quem vai te salvar quando ninguém mais puder. Essa história termina diferente do começo. Porque a verdadeira transformação não acontece com quem já sabia quem era. Acontece com quem finalmente aprendeu a enxergar. Se essa história te tocou, se te fez refletir sobre como você enxerga as pessoas ao seu redor, deixa nos comentários uma palavra que resume o que você sentiu agora. Pode ser respeito, empatia, humanidade, ou qualquer outra que represente o que ficou no seu coração. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilha. Porque a gente nunca sabe quem precisa ser lembrado de que todo mundo tem valor. Todo mundo merece ser visto. Agora, se essa história realmente tocou você, se você chegou até aqui e sentiu algo diferente enquanto assistia, eu tenho um pedido especial. Primeiro, se inscreve no canal, clica naquele botão vermelho ali embaixo. Porque se você sentiu essa mensagem, se ela ecoou dentro de você de alguma forma, é sinal de que você faz parte dessa comunidade. E aqui a gente conta histórias que importam. Histórias que fazem pensar, que fazem sentir, que deixam algo de verdade dentro da gente. Agora vai lá nos comentários e escreve: eu recebo. Só isso. Eu recebo. Porque quando você escreve essas palavras, você está afirmando que essa mensagem de respeito, de empatia, de enxergar o valor em cada pessoa chegou até você e que você escolhe levar isso para a vida. Eu leio todos os comentários, todos mesmo. E eu quero saber que essa história encontrou você no momento certo. E não esquece de deixar aquele like, porque cada curtida me mostra que vale a pena continuar trazendo histórias assim para você. Histórias que não são só para passar o tempo, mas que transformam a forma como a gente enxerga o mundo e as pessoas ao nosso redor. Me conta também de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber de onde vem cada pessoa que faz parte dessa comunidade. E qual tema você quer ver no próximo vídeo? Qual história você quer que eu conte? Pode ser sobre superação, sobre perdão, sobre justiça, sobre recomeços. Me diz nos comentários, porque esse canal é nosso e eu crio o conteúdo que você quer ver. E antes do ir, olha ali na tela, tem um próximo vídeo esperando por você. Outra história poderosa, carregada de emoção e com uma mensagem que vai mexer com você do mesmo jeito que essa mexeu. Clica e continua com a gente, porque quando uma história termina, outra sempre começa. E eu prometo que vale a pena. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter assistido até o final. E lembra, todo mundo tem valor, todo mundo merece ser visto. Até o próximo vídeo.